Um bloco de 0,60 kg preso a uma mola com constante de força 130 newtons por metro é livre para se mover em uma superfície horizontal sem atrito. O bloco é liberado do repouso quando a mola é esticada de 0,13 metros. No instante em que o bloco é liberado, encontre a força sobre o bloco e a sua aceleração. Bom, nós temos aqui os dados do problema. A massa vale 0,60 kg. A constante de força ou constante elástica é 130 newtons por metro. A velocidade inicial é zero e a amplitude das oscilações representa 0,13 metros, que é quando o bloco está na sua máxima deformação, a mola está na sua deformação máxima. A força nós podemos obter pela lei de Hooke. A força é dada por K vezes X. Nesse caso, a constante de força é 130 newtons, né? Isso foi apresentado no problema. E o X representa a amplitude, 0,13, que é o valor máximo aí da deformação. Isso, fazendo as contas, dá 17 newtons. Agora, o sentido desta força é da direita para a esquerda, aqui em relação à figura mostrada, apontando para a posição de equilíbrio. E é horizontal aqui, porque o eixo X é horizontal. Bom, a letra B pede para determinar a aceleração. A aceleração a gente pode obter pela segunda lei de Newton, né? Já que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, nós podemos obter a aceleração pegando a força e dividindo pela massa. Neste caso, a força já foi obtida como 17 newtons e a massa são 0,60 quilos, né? Portanto, este resultado dá 28 metros por segundo ao quadrado. Dirigida também para a esquerda, já que a força e a aceleração têm direções e sentidos iguais. Está aí a resposta desta simples questão aí de movimento harmônico simples, né? Sistema massa-mola. Vamos falar do pêndulo físico e ilustrar com um exemplo simples o problema de um pêndulo físico. Primeiro, o que é um pêndulo físico, né? Nós chamamos de pêndulo físico a qualquer corpo rígido que pode oscilar livremente em torno de um eixo horizontal, sob a ação da gravidade. Vamos ilustrar um exemplo do pêndulo físico com este probleminha aqui, tirado do Alonso e Fim. Um anel de 0,10 metros de raio está suspenso, como ilustra a figura aqui ao lado. Calcule o período de oscilação desse pêndulo físico. O problema é bem simples. Para quem já conhece a teoria do pêndulo físico, nós sabemos que qualquer pêndulo físico, ele, quando posto a oscilar com pequenas amplitudes, você pode utilizar esta expressão para determinar o seu período. Neste caso, o I representa o momento de inércia. D representa a distância do centro de massa do nosso pêndulo ao pivô, ao eixo de rotação. Isso representa D. Nesse caso é R, aqui, o raio desse anel. MG representa o peso. Bom, nesse caso aqui, nós podemos determinar o momento de inércia utilizando o teorema dos eixos paralelos. O momento de inércia em relação a um eixo que passa pelo centro de suspensão é dado pela expressão I igual a ICM, que é o momento de inércia em relação ao centro de massa, mais md ao quadrado, onde esse d é a distância do centro de massa do nosso anel ao pivô, ao eixo de rotação. Então, neste caso, nós já conhecemos o momento de inércia em relação ao centro de massa, que nesse caso é dado pela expressão mr ao quadrado. Isso aqui pode se provar, e nos problemas a gente passa para vocês. Então, substituindo aqui na expressão do teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia desse anel em relação ao eixo de suspensão é mr ao quadrado mais mr ao quadrado. Okay? Isso dá 2mr ao quadrado, onde r é o raio do anel. Bom, agora nós podemos determinar o período. Substituindo nesta expressão, o período vai ser 2π multiplicado pela raiz quadrada do momento de inércia, que nesse caso é 2mr ao quadrado,
dividido pelo peso, que é mg, vezes d, que nesse caso é r. Simplificando, a gente encontra 2π raiz quadrada de 2r sobre g. Agora, basta apenas fazer a substituição numérica. Nesse caso, pelos valores que foram dados, o raio como sendo 0,10 metros e a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, isso dá aproximadamente 0,88 segundos. Diversos sistemas físicos amortecidos encontrados em engenharia podem ter seu comportamento expresso por meio de equações diferenciais ordinárias não homogêneas, de ordem 2, de segunda ordem. A resolução desse tipo de equação envolve a obtenção da resposta YH de t, da equação diferencial homogênea associada, que expressa o comportamento do sistema livre de excitações externas, e a obtenção de uma solução particular, YP de t, da equação não homogênea. A soma de YP de t e YH de t fornece a solução geral da equação não homogênea. A resposta livre permite identificar a frequência das oscilações amortecidas, F, e a constante de amortecimento B do sistema medida em quilogramas por segundo. Considere que a resposta livre de um sistema seja dada em função de YH de t igual a 5e elevado a menos bt cosseno de ômega t, em que ômega é 2π vezes f, cujo gráfico é dado por essa figura mostrada para vocês. Pois bem, com base nessas informações, responda qual é a frequência das oscilações amortecidas do sistema. Qual é o valor da constante de amortecimento, supondo que em 0,20 segundos a amplitude das oscilações caia pela metade. Bom, o problema não é difícil, é bem fácil, é só entender bem os conceitos. Observando aqui o gráfico que foi colocado para vocês, facilmente a gente determina o período das oscilações. De que forma? O período, neste caso, é só você pegar o intervalo de tempo que vai, por exemplo, de 0,10 a 0,20, isso corresponde a uma oscilação, corresponde a um período. E isso é obtido facilmente subtraindo 0,20 de 0,10. Então, 0,20 menos 0,10 segundos dá 0,10 segundos. Isso representa o período das oscilações, que é o tempo necessário para que ele comece novamente outra oscilação. A frequência é o inverso do período, portanto, é só substituir 1 sobre 0,10 segundos que a gente obtém a frequência como 10 Hz, respondendo assim a letra A. Para a gente responder a letra B, qual é o valor da constante de amortecimento, supondo que em 0,20 segundos a amplitude das oscilações caia pela metade, vamos tomar aqui o valor da resposta YH de t da equação diferencial homogênea associada, que ela expressa o comportamento do sistema livre de excitações externas. Bom, neste caso, nós vamos observar aqui o gráfico, e analisando aqui o gráfico, facilmente a gente nota que o valor da amplitude inicial é dado por isso aqui, por esse valor, 5 unidades de comprimento, 5 metros, por exemplo, 5 unidades de comprimento, e a amplitude, depois de um certo tempo, ela cai pela metade. Então, nós sabemos que o ômega, a frequência das oscilações, a frequência angular das oscilações é 2π vezes f. Como f já foi obtido na letra A, isso dá 20π radianos por segundo. A amplitude inicial, como já tinha colocado, vale 5 unidades de comprimento. Basta tomar t igual a 0. E a amplitude em t igual a 0,20 segundos vale 2,5. Então, se a gente substituir esses valores, é igual a 5e elevado a menos b vezes t, nesse caso é 0,20, já que foi dado como 0,20 segundos o tempo, para que a amplitude caísse pela metade. Então, isso vai ficar 2,5 por 5, que dá 0,5. E aplicando o logaritmo neperiano aos membros dessa equação, a gente obtém menos 0,20b, pelas propriedades do logaritmo, é igual a o ln de 0,5 é menos 0,693. E isso dá 3,5 kg por segundo. Esta é a resposta, portanto, da questão. Um ponto P
move-se em uma trajetória circular, como indica a figura a seguir, com velocidade angular ômega. A componente horizontal desse movimento, x de t, descrita no gráfico, é uma função cossenoidal do tempo dado em milissegundos. Na situação descrita, determine a velocidade angular ômega de p, o módulo da velocidade v de p na trajetória do movimento e a função horária da posição x de t no eixo x. Bom, para a gente determinar a velocidade angular ômega de p, vamos analisar aqui o gráfico e determinar o período das oscilações desse movimento. Bom, observe que a projeção desse movimento de p ao longo aqui dessa trajetória circular, essa projeção vai me dar um movimento harmônico simples, tanto no eixo x quanto no eixo y. Todos dois, essa projeção do movimento de p ao longo de qualquer um desses eixos, é um movimento harmônico simples. O gráfico representa as oscilações dessa projeção no eixo x. Então, está aqui. Ora, o período, né, corresponde ao tempo necessário para ele completar uma volta aqui na nossa trajetória circular. Então, basta pegar o intervalo de tempo entre esses dois pontos aqui, ó, marcado no gráfico para vocês. Ora, é só pegar 100 milissegundos, né, que é representado aqui, 100 milissegundos menos 0. 100 milissegundos dá 100 milissegundos, ou 0,100 segundos. Isto representa o período. Agora que temos o período, facilmente a gente pode obter a velocidade angular de p aqui ao longo da circunferência. Bom, nesse caso, o ômega é 2π sobre t. Como t, o período, é 0,100, então a velocidade angular de p vai ser 62,8 radianos por segundo. Esta é a resposta da letra A. Bom, na letra B, ele quer que você determine o módulo da velocidade de p na trajetória do movimento, que é aqui, no caso, a trajetória é uma circunferência. Ora, nós já temos o valor da velocidade angular de p ao longo dessa circunferência, que é 62,8 radianos por segundo. Então, vamos obter a velocidade, que nesse caso ela é tangente, né, a trajetória, pela expressão v é igual ao comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio, dividido pelo tempo necessário para ele completar uma volta. Um ciclo, que nesse caso é o período. Só que 2π sobre t é ômega. Então, eu posso escrever a velocidade como sendo ômega r. Mas a pergunta é: quem é r? Pelo gráfico aqui, r é o raio da circunferência. E nesse caso, representa a amplitude do movimento harmônico simples aqui, ó, que nesse caso é 2, vale 2 metros. Então, o nosso raio vale 2. Portanto, substituindo a velocidade angular 62,8 vezes 2, dá 125,6 metros por segundo. Isto me dá a resposta da letra B. Bom, a letra C pede para determinar a função horária da posição. Ora, a função horária da posição, como eu já tinha dito para vocês, no eixo x, é um movimento harmônico simples. Bom, neste caso, a projeção é dada pela expressão xm, que é a amplitude, cosseno de ômega t mais φ, né? Onde esse φ representa a fase inicial. Bom, a fase inicial vai depender da posição e da velocidade com que ele sai. Neste caso, em t igual a 0, a fase inicial é 0, já que ele parte dessa posição aqui, ó. Posição x igual a r. Bom, nesse caso, substituindo aqui os valores, né, que nós temos, o xm é a amplitude, que é 2, o ômega nós encontramos como 62,8, vezes t. Daí, nós temos assim a resposta desta questão.